Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 262 de Tokyo Revengers que acabou de sair. No capítulo passado, Takemichi foi cercado pelo Mike, Sanzo e Rama, mas o Shifuyu apareceu para lutar ao lado do seu parceiro. Agora vamos à leitura do mangá, mas antes disso, se você me acompanha nos reviews semanais, já vai caprichando no like e se inscreve também caso ainda não seja inscrito. Não esquece também de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Vamos lá! Aqui no cantinho, Shifuyu se junta ao Takemichi. Eles vão conseguir superar essa situação complicada? E aí o capítulo começa com Shifuyu e Takemichi cercados pelo Rama, Mike e Sanzo. E aí o Shifuyu grita: "Enquanto o Takemichi estiver em pé, eu o protegerei, não importa como." E aí o Mitsuya fala: "Shifuyu..." E o Inupi diz: "Ele ainda consegue lutar?" E a Senju tá séria, só ouvindo as palavras do Shifuyu. E aí o Shifuyu continua: "A Toman não vai ser derrotada." E o nome do capítulo é Levante e Lute. Shifuyu continua: "Podem vir pra cima, Canto Manji. Vamos terminar com essa porra." E o Takemichi tá ouvindo tudo calado, mas dá pra ver que ele tá emocionado porque ele tem lágrimas nos olhos, né? E aí ele pensa: "Shifuyu..." E nessa imagem aqui, que aparece Mike, Sanzo e Rama, na verdade, vem de um rascunho postado pelo Kenwakui. E nessa imagem dá pra perceber que o Mike tá sério, o Sanzo tá puto da vida e o Rama também tá sério. Aí, ao ouvir o discurso do Shifuyu, o Mitsuya dá um grito. Eu não vou reproduzir esse grito, gente, ele só grita, tá? E aí nisso, Mike, Takemichi e Shifuyu olham pra ele. E o Shifuyu fala: "Mitsuya-kun." E o Mitsuya, por sua vez, diz: "Você está me motivando, Shifuyu. Ainda não é o fim da Toman. Vocês não acham?" E aí o Mitsuya tá olhando pra trás. E aí aparece Inupi, Koko, Patin e Peiyan calados. Patin e Peiyan parecem então se levantando. E também aparecem os irmãos Kawata. O Angry diz: "Agora que você tá falando..." E o Smiley completa: "Nem fudendo que nós vamos desistir assim." E aí também é mostrado aquele pessoal que já tinha sumido por algum tempo. Yamagishi, Takuya, Makoto e Akun. E aí até a Senju fala: "Isso mesmo! O que estamos esperando?" E ela continua: "Vamos terminar com isso de uma vez por todas." E aí logo em seguida o Taiju dá um grito: "Gangue Tokyo Manji!" E aí aparece a bandeira da segunda geração da Toman, a Tokyo Revengers. E aí quem tá segurando a bandeira, quem tá carregando a bandeira é o Taiju. E ele mal se aguenta de pé, mas ele tá apoiado nos ombros do Hakai. E pra mim, cara, essa cena aqui é bonita demais, cara. Eu fiquei super emocionado quando eu vi essa cena, quando saiu nos spoilers no sábado. No sábado não, na sexta, né? E aí o Taiju tá sorrindo, né, como se não tivesse acontecido nada com ele. É bom saber que ele tá bem. E aí ele grita: "Como se fosse simples assim." E aí o Takemichi sorri e diz: "Taiju-kun, você está bem." Só que quem não curtiu muito isso foi o Sanzo. E aí ele fala: "Merda, essa merda não foi funda o suficiente." Ou seja, ele quer dizer que os cortes que ele fez acabou sendo superficial. Graças a Deus, né? Que bom. E aí aquele discurso do Shifuyu foi fazendo o pessoal ficar motivado. Os capitães levantaram e agora até os figurantes estão levantando também. E aí eles começam a gritar: "Toman, Toman, Toman, Toman." Os figurantes estão com dificuldade, mas mesmo assim eles querem continuar lutando. E o povo tá todo acabado, mas eles continuam gritando: "Toman, Toman, Toman." E aí o Rama, com aquele sorrisinho de sempre, diz: "Mas que merda é essa que tá acontecendo? Esses caras da Toman estão levantando." E aí o Mike tá com o olhar fixo, mas ele tá calado. E dá pra ver que ele tá incomodado com esses gritos da Toman. Ao seu turno, o Takemichi tá sorrindo ao ver os seus companheiros de pé novamente, prestes a lutar. A continuar lutando, né? E aí continuam os gritos: "Toman, Toman." E o Takemichi fala: "Vocês..." E os gritos simplesmente não param. Eles continuam gritando: "Toman, Toman, Toman." E aí dá pra ver que Sanzo, Mike e Rama estão cercados. E realmente é surpreendente, né? Porque o povo da Toman tava mais pra lá do que pra cá. E eles realmente ficaram motivados e querem lutar. Só que percebam, o Mike tá com os punhos fechados. E nesse momento, ele fala: "Que saco." E aí percebam que a impulsividade negra começou a se aproximar do Mike. É como se estivesse entrando no ouvido dele, enfim. Mas fato é que os impulsos sombrios começam a tomar conta do Mike. O povo da Toman continua gritando: "Toman, Toman." E aí tá o Takemichi e o Mike se encarando. Só que aí o olho do Mike tá branco. Ou seja, ele despertou a impulsividade negra.
E o Takemichi percebeu isso e já ficou ficou apavorado. E aí o Takemichi, assustado, pensa, esse olhar, o Takemichi tá tendo um déjà vu, né? E aí, antes que o Takemichi pudesse fazer qualquer coisa, o Mike dá um socão no Takemichi. E o Mike agiu tão rápido que o Shifuyu mal teve tempo de reagir. Ele começou a olhar pra trás, ele viu que o Takemichi voou longe com aquele soco, que foi um soco muito forte. E aí, logo em seguida, o Shifuyu tenta ir atrás do Takemichi e ele grita, Takemichi! Só que percebam o movimento do Mike. Ele tá prestes a dar um chutão, uma bicuda no Shifuyu. E aí, com o forte chute que ele dá, o Shifuyu voa longe. E aí acabou que o Shifuyu e o Takemichi acabaram caindo em direções opostas. E aqui dá pra ver também o Sanzo, né, porque tá carregando a espada, e o Rama ali do lado. E assim que os figurantes da Toman viram isso, eles calaram a boca imediatamente. E ficaram completamente surpresos, né? E aí a reação do Sanzo é sorrir, e aí ele diz, aí está, o impulso sombrio. Eu tenho esperado por esse Mike, esse momento. E aí o Mike começa a andar na direção do Sanzo. O Mitsuya dá pra ver que ele tá perdido, sem entender. E fala, isso? Mike? E aí o Mike dá uma bicuda no pescoço do Sanzo. E o Sanzo já tá desacordado, mas mesmo assim ele continua sorrindo. Olha que bizarro isso, né? E aí o Inupi e o Koko ficam espantados com aquilo. O Sanzo cai desacordado no chão. O Rama olha pro chão e diz, Sanzo? E aí o Rama vai tirar satisfação com o Mike e fala, que porra é essa, Mike? Ele é seu companheiro. E aí o Mike só responde simplesmente, E aí dá pra ver claramente que a impulsividade negra tomou conta completamente do Mike. E aí nessa hora, o Rama tá se borrando todo, não passa nada, cara. Nunca vi essa cara de apavorado do Rama. Sensacional. E aí, depois de ter derrubado o seu braço direito, o Sanzo, é a vez de dar uma bicuda no Rama. E a cara do Rama tá impagável, gente. E aí o Mitsuya fica espantado com aquilo e fala, mesmo seus próprios companheiros. Ou seja, ninguém tá entendendo porra nenhuma. E o que acontece em seguida é que o Mike começa a partir pra cima de todo mundo. E aí o primeiro que ele ataca é o Inupi, a Senju tá logo atrás. E aí depois ele começa a fazer uma faxina com os figurantes da Toman e também da Kanto Manji. Tá sobrando pra todo mundo. E aí ele tira a figurante da Toman do caminho. Aí ele se aproxima do Smile. O Angry tá logo atrás, tá muito assustado e tá começando a chorar. Talvez até o Smile tenha se colocado na frente do Angry pra protegê-lo, né? E aí o Smile, que tá sempre sorrindo, dessa vez ele não tá. Ele tá super sério e diz, ele é mesmo o Mike? Mas logo em seguida, o Mike acerta um socão no Smile. Depois, ele parte pra cima do Mitsuya. Depois é a vez do Hakai, do Taiju. Enfim, o Mike fez uma limpa com todo mundo. Muito embora não tenha aparecido o Mike acertando o Angry, a Senju, o Koko, o Peian, enfim. Por essa imagem, a gente presume que ele acabou com todo mundo. Ele nocauteou todo mundo. Eu acho que não foi nem questão de minutos. Parece ter sido em questão de segundos, cara. E aí, olhando pra essa imagem, dá até pra sentir o silêncio. Porque o Mike tava incomodando com todo mundo falando, gritando Toman. E assim que ele derrotou todo mundo, só tem ele de pé. E tá rolando um silêncio absoluto, porque aparentemente todo mundo foi nocauteado. E aí que tá escrito é o seguinte, o impulso sombrio desperta descontroladamente. O que esses olhos vazios estão refletindo? E aí a última imagem que mostra é o Mike olhando pro vazio, os olhos dele estão brancos. E essa imagem aqui é muito parecida com aquela imagem quando o Mike criança fez a cicatriz no Sanzo. Enfim, o Mike tá completamente fora de controle. Continua. Enfim, galera, não vai embora. Continua comigo porque eu tenho várias considerações para fazer e quero comentar o que eu acho que pode acontecer nos próximos capítulos. Galera, desde que os spoilers saíram, o capítulo prometia pegar fogo e de fato pegou e foi uma loucura. No início do capítulo, o Shifuyu agiu como um verdadeiro vice-líder da Tokyo Revengers e gritou para motivar a Toman. Com isso, finalmente ele passou a ter um destaque merecido nesses últimos capítulos. No início desse arco, o Shifuyu tinha virado mais um alívio cômico e agora voltou a agir mais como parceiro do Takemichi. Aliás, ver o Shifuyu motivando a galera da Toman até me lembrou do Draken, que quando era o vice-líder da Toman, também fazia discursos para motivar a galera. E o Shifuyu também me lembrou do próprio Takemichi, que já havia gritado em vários momentos no passado que a Toman não iria perder.
O Shifuyu já é o braço direito do Takemichi há muito tempo e é justificável a forma como ele agiu, querendo motivar a Toman e querendo proteger o Takemichi, porque ele sabe a verdade. O Shifuyu sabe que o Takemichi está desesperado para salvar o Mike e entende tudo que o Takemichi já passou. Na verdade, em tese, agora todo mundo está sabendo da verdade, já que o Sanzo gritou para Deus e o mundo que o Takemichi é um viajante do tempo no último capítulo. Mas eu não sei se a galera da Toman não levou a sério o que o Sanzo falou, ou se ninguém ouviu, enfim, ou se ouviram e fingiram demência. Enfim, a forma como isso foi abordado pelo Kenwakui, ou seja, não ter mostrado essa reação do povo da Toman, foi meio esquisito na minha opinião. E isso me causa estranheza porque o Sanzo estava gritando, né? Então é meio estranho se eles não ouviram. Também tem uma outra coisa que eu senti falta desde o capítulo anterior. Eu gostaria de ter visto a reação da Senju logo após o Haruni ter golpeado o Taiju. Afinal, aquele não é o irmão que a Senju conhece. E aí no capítulo de hoje, ela já apareceu disposta a continuar lutando, como se nada tivesse acontecido. E como não foi mostrada nenhuma reação dela ao ver o Sanzo atacando o Taiju, eu não sei vocês, mas eu fiquei com a sensação de que ficou faltando alguma coisa. Enfim, a notícia boa que tivemos é que o Taiju sobreviveu e o Sanzo ficou puto da vida porque não conseguiu dar um golpe mortal. É claro que eu tô feliz com isso, já que aparentemente o corte foi superficial. Só que a facada que o Baji levou e o golpe que o Sanzo deu no Kakucho supostamente também eram superficiais, né? Enfim, espero que o Kenwakui não esteja tramando nada com relação ao Taiju. E por falar nele, o Taiju realmente vestiu a camisa da Toman e foi muito interessante ver o Taiju carregando a bandeira da gangue. Eu acho compreensível ele ter essa atitude porque ele tem uma ligação forte com alguns membros da Toman. O Hakai é o seu irmão, o Mitsuya acabou se tornando seu amigo após o confronto contra Black Dragons e o Takemichi foi o responsável por abrir os olhos do Taiju e ele aprendeu que existia um outro caminho para educar seus irmãos sem ser o caminho da violência. Isso sem contar aí no Pikoku, né, que são cachorro e gato na visão do Taiju. Aliás, uma coisa que eu gostei demais nesse capítulo foi justamente a imagem do Taiju, mesmo com dificuldade de andar, carregando a bandeira da Toman, apoiado nos ombros do Hakai. Quando essa imagem saiu nos spoilers de sexta, aliás, essa semana os spoilers saíram mais cedo, mas enfim. Quando eu vi essa imagem, eu fiquei emocionada porque os irmãos Shiba finalmente parecem estar se acertando. E eu queria muito ver a redenção do Taiju com seus irmãos. E isso está acontecendo, começando pelo Hakai. Apesar de ter sofrido toda aquela violência, o Hakai foi lá ajudar o seu irmão. Agora focando no ponto principal desse capítulo. O comportamento do Mike foi bem estranho e uma das coisas que mais me causou estranheza foi o fato dele ter atacado todo mundo, inclusive o Sanzo, que é o seu braço direito. Nem o Rama entendeu o que aconteceu. Ele foi tirar satisfação com o Mike e sobrou pra ele. A gente continua sem saber praticamente nada sobre o Rama, mas a reação dele de se cagar nas calças com o Mike me surpreendeu. Até então, ao longo dos capítulos, o Rama nunca foi de mostrar muitas emoções. A maior parte do tempo ele tá com aquele sorrisinho, né? Mas fora isso, as reações que mais me surpreenderam do Rama foi quando ele chorou com a morte do Kizaki e agora, quando ele ficou apavorado com o Mike. Mas voltando pro Mike, no momento em que ele despertou os impulsos sombrios, parece que ele desliga a humanidade e só age de forma violenta. Parece até que ele entrou em um transe, sabe? E eu fiquei tentando entender essa atitude do Mike quando ele partiu pra cima do Sanzo. E pelo menos pra mim, aquilo foi inesperado. Eu acho que a bicuda do Mike pode ter sido uma forma de calar a boca do Sanzo porque ele anda falando demais. Ou talvez o Mike só atacou o Sanzo porque ele estava sendo incômodo, assim como todo mundo que gritava sem parar o nome da Toman e o Rama que ficou no seu caminho. Aliás, agora que o Sanzo tá apagado, seria uma boa oportunidade para alguém tirar a droga dessa katana da mão do Sanzo. O problema é que parece que ninguém sobrou de pé. Mas seria bom se isso acontecesse, porque daqui a pouco ele acorda e pode voltar a coringar. Enfim, o Mike ficou visivelmente incomodado com os gritos da Toman. E eu já tinha comentado com vocês que a presença da Toman provavelmente afetaria o psicológico do Mike. Se eu não estou enganada,
Essa foi a segunda reação diferente daquela cara usual do Mike sem expressão. A primeira reação foi o seu semblante surpreso quando Takemichi socou fortemente o Kakucho, que acabou voando longe. E a segunda reação foi essa que testemunhamos no capítulo de hoje. O Mike ficou tão incomodado com os gritos da Toman que parecia que ele não conseguia mais esconder o que ele estava sentindo e resolveu fazer todo mundo se calar. E como aparentemente ele nocauteou todo mundo, as pessoas voltaram a ficar em silêncio e apenas o Mike restou de pé. O problema é que assim que o Mike despertou a impulsividade negra, rapidamente ele causou um estrago bizarro. E do jeito que as coisas foram, até gera dúvida se, caso todo mundo se juntasse para lutar contra o Mike, isso seria o suficiente para derrotá-lo. Até porque nesse capítulo, o Mike ficou completamente fora de controle e atacou tanto aliados como também seus amigos. E por enquanto, ele se mantém como Mike invencível. Aliás, eu não acho que ele matou todo mundo ou matou alguém, mas apenas deu um nocaute geral. Enfim, se já era difícil derrotar o Mike normal, agora com os impulsos sombrios complicou bastante. E eu não sei como Ken Wakui vai justificar a derrota do Mike. Se vai ser discurso no jutsu, resistência, determinação, união faz a força, ou haki de observação do Takemichi. Eu realmente não sei. Na verdade, eu acho que é necessário se valer de tudo isso e um pouco mais para ter alguma chance de derrotar o Mike. De qualquer modo, eu acredito que aquele soco não vai ser o suficiente para derrotar o Takemito e ele vai se levantar. Aliás, pelo menos em um primeiro momento, acho até que talvez ele seja o único a se levantar para lutar contra o Mike, considerando que todo mundo já estava muito ferido antes mesmo de apanhar para o Mike. E também o Takemichi é o único que tem uma resistência sobre-humana, né? Um outro detalhe é que o Rama não curtiu ser atacado pelo Mike. E me parece que depois dessa, o Rama não deve estar muito afim de lutar contra a Toman. A não ser que o Mike ordene o Rama fazer isso ou ameace matá-lo. Mas acho que por conta própria, o Rama não vai ter interesse em lutar contra a Toman. Aliás, se o Rama tiver algum plano próprio, pode ser que ele apronte alguma coisa nos próximos capítulos. Mas é um fato que o Rama sabe que não tem a menor chance de enfrentar o Mike sozinho no mano a mano. Ele se borrou nas calças só com o Mike se aproximando dele, né? E uma outra coisa é que o final desse capítulo, na minha opinião, deixou margem para termos um flashback no próximo capítulo, quem sabe explicando um pouco mais sobre os impulsos sombrios ou sobre o que aconteceu na verdade no dia em que o Mike fez as cicatrizes no Sanzo. De qualquer forma, ainda não está claro o que são exatamente esses impulsos sombrios do Mike, mas depois que eu li esse capítulo, eu comecei a cogitar uma coisa meio louca, mas enfim. Será que o Mike tem dupla personalidade? Se for o caso, talvez essa outra personalidade se manifeste com a impulsividade negra. O Mike parece ativar os impulsos sombrios quando passa por situações de forte estresse ou de forte carga emocional, e realmente ele começa a agir como se fosse uma outra pessoa. A prova disso é que Mitsuya e Smiley não reconheceram o Mike naquele estado. Por outro lado, o Sanzo ficou feliz quando viu o Mike com os impulsos sombrios. Isso pode demonstrar que ou o Sanzo é extremamente traumatizado pelo que ocorreu com ele, ou isso pode indicar que o Sanzo sabe que o Mike tem outra personalidade. Isso pode parecer loucura, mas vai que... Enfim, galera, assim como na semana passada, nessa semana não tivemos nenhum rascunho novo postado pelo Ken Wakui, e o último que tinha já foi adaptado nesse capítulo. Então, estamos completamente no escuro, sem nenhuma dica do Wakui Sensei do que vem por aí. E o que você acha que pode acontecer nos próximos capítulos? Na sua opinião, faz sentido o Mike ter dupla personalidade? E como você acha que ele pode ser derrotado? Comenta aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se foi o caso, eu te peço para se inscrever caso eu ainda não tenha feito isso. Aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!